Oi, sou a professora Andresa, sou aqui da Academia Sprint Total e eu tô aqui para te explicar uma questão que os alunos têm muitas dúvidas em relação ao treino na academia, tá? Então é assim, na maioria das vezes a pessoa quer definir, então para ela definir, geralmente ela precisa ganhar um pouco de massa e precisa perder um pouco de gordura, na maioria das vezes, existem outros casos, né? Para ganho de massa, ganhar massa muscular não é tão fácil quanto emagrecer. Perder gordura é mais fácil, é um processo mais rápido do que um processo de ganho de massa, tá? Mas o que as pessoas pecam muito é no treino. Elas acham que quando elas treinam e elas saem acabadas do treino, é esse o treino que dá resultado. A sensação de sair acabada parece que o treino foi bom, mas nem sempre é, né? Então, assim, o treino para ganho de massa, ele tem que ter uma característica de 8 a 12 séries. Eu vou de 8 a 12 repetições. Eu vou colocar aqui para você, ó. Um treino para ganhar massa tem que ser de 8 a 12 repetições. Por quê? Porque os estudiosos lá que escreveram vários livros de treinamento de força definiram que o músculo ele só vai crescer se você trabalhar com uma carga ajustada de 8 a 12. Ah, professor, e se eu fizer 15? Cresce? Cresce um pouco, mas não cresce tanto quanto de 8 a 12. Ah, e se eu fizer 6? Cresce? Cresce um pouco, mas não tem tanta eficiência um trabalho de ganho de massa se não for de 8 a 12. Então, os outros trabalhos aumenta a força, aumenta a resistência, aumenta a massa muscular, aumenta. Mas de 8 a 12 você vai ter mais massa muscular. Ah, mas o meu objetivo não é ganho de massa muscular, o meu objetivo é ficar resistente porque eu gosto de correr na rua. Então, você pode fazer um outro trabalho de resistência e de explosão, né? Então, assim, dependendo do objetivo do aluno, existem vários tipos de treinamento de força que vão se encaixar para ajudar esse aluno a ter resultado. Qual é o grande problema? Não é todo mundo que sabe disso. Ou, eu não sei, o pessoal fala aí nos Instagram da vida, nos blogs da vida, nos stories da vida. E aí, porque a pessoa fala e você se identifica com a pessoa por algumas coisas, você acha que tudo que a pessoa fala tá certo. E não tá. Existem vários estudos que comprovaram. Como que eles fazem esses estudos? Eles foram lá, pegaram um grupo de pessoas, foram lá, fizeram uma biópsia no músculo e aí viram que o estímulo dado com carga ajustada de 8 a 12 foi o estímulo que deu mais resultado para essa fibra muscular hipertrofiar, ficar mais grossa, mais grosso o calibre. O calibre era assim, o calibre ficou assim, entende? Então, você tem que prestar muita atenção nisso. O músculo, ele responde ao estímulo que você deu. Como que eu vou saber o estímulo? É para isso que a gente tem os professores, é para isso que eu fiz educação física e fiz uma pós-graduação em treinamento de força. Então, assim, não tem como você saber tudo só olhando o Google. Existem detalhes que são importantes. O músculo vai responder ao estímulo que você deu. O que é carga ajustada de 8 a 12, professora? Me explica direito. É você colocar um peso. Se o seu treino está 4 de 10, que está de 8 a 12, você vai chegar nas 10 morrendo. Se o seu treino tiver 12, você vai chegar nas 12 morrendo. E isso vai fazer com que você tenha o resultado de ganho de massa muscular. Se você colocar um peso, você tem que fazer 12 repetições. Aí você põe o peso e chega nas 15, a carga não está ajustada. Aumenta um pouquinho o peso para chegar nas 12 morrendo, travando o músculo. Aí vem outra coisa, né? A palavra travar. Por aí, as pessoas falam assim, treina até a falha. É treinar até a falha dentro das características do treinamento de força para aquele objetivo que você tem. Não é treinar até a falha fazendo 30 repetições. Porque às vezes você treina até a falha fazendo 30 repetições, na hora o seu músculo incha. Mas a resposta que ele vai ter depois no descanso não é ficar mais forte, é ficar mais resistente, é diferente. Então, um treino para ganho de massa tem que ser de 8 a 12. Não adianta você treinar até a falha e pular 12, 13, 14, 15, 20 repetições. Não. Dá para treinar até a falha? Pega. Se você treina de 8 a 12 com a carga ajustada, você está treinando até a falha. E você está dando o estímulo que o músculo precisa para ele saber que ele tem que crescer.
É como se fosse assim, você põe lá 4 de 10 no supino, aí depois você coloca 4 de 10 no pec deck, aí depois você coloca 4 de 10 no fly, e depois você coloca 4 de 10 no crossover. Beleza, 2 exercícios monoarticular e 2 biarticular para o peito. Show de bola. Se você ajustar a carga nessas 16 séries total, você vai conseguir fazer o seu músculo crescer, porque você está treinando, entre aspas, até a falha em quase todas as repetições. É lógico que as últimas ficam mais difíceis, às vezes você tem que demorar, você tem um tempo de recuperação um pouquinho maior, então você pode começar com um tempo de recuperação de 40 segundos, 30 segundos, depois acaba dando 1 minuto, 1 minuto e 20, não tem problema. Mas você está treinando até a falha dentro do número de repetições que caracteriza o tipo de força hipertrófica, tá bom? Que é hipertrofia, trabalho de hipertrofia, de 8 a 12. Ah, qual o volume? Quantas séries? Quantos exercícios eu posso colocar? Isso é um assunto para um outro vídeo. Não deixem te enganar por aí, falando que se você fizer até exaustão, sempre isso vai dar resultado no ganho de massa muscular. Se está dando resultado no ganho de massa muscular, você treinando o seu músculo em exaustão até 30 repetições, é muito provável que se você estivesse fazendo a exaustão dentro de 8 a 12, ele já estaria bem maior do que ele está agora. Isso está comprovado cientificamente. Existem vários artigos, procurem aí no Google Acadêmico alguns artigos científicos que explicam quais são as características para você, quais são as características do treinamento de força para você ganhar massa muscular. Ok? E aí, vou te fazer um convite, se você quiser mais dicas, se você quiser mais explicações sobre isso, entra para o nosso grupo que é de graça, pode perguntar, pode questionar, tá bom? Que a gente está aqui para atender vocês e ajudar a vocês a alcançarem o objetivo de vocês e a desmistificar o que não existe, o que as pessoas inventam em relação à atividade física que não existe, tá bom? Valeu, até mais! Oi, sou a professora Andresa, sou aqui da Academia Sprint Total e eu tô aqui para te explicar uma coisa, uma questão que os alunos têm muitas dúvidas em relação ao treino na academia, tá? Então é assim, na maioria das vezes a pessoa quer definir, então para ela definir, geralmente ela precisa ganhar um pouco de massa e precisa perder um pouco de gordura, na maioria das vezes, existem outros casos, né? Para ganho de massa, ganhar massa muscular não é tão fácil quanto emagrecer. Perder gordura é mais fácil, é um processo mais rápido do que um processo de ganho de massa, tá? Mas o que as pessoas pecam muito é no treino. Elas acham que quando elas treinam e elas saem acabadas do treino, é esse o treino que dá resultado. A sensação de sair acabada parece que o treino foi bom, mas nem sempre é, né? Então, assim, o treino para ganho de massa, ele tem que ter uma característica de 8 a 12 séries. Eu vou de 8 a 12 repetições. Eu vou colocar aqui para você, ó. Um treino para ganhar massa tem que ser de 8 a 12 repetições. Por quê? Porque os estudiosos lá que escreveram vários livros de treinamento de força definiram que o músculo ele só vai crescer se você trabalhar com uma carga ajustada de 8 a 12. Ah, professor, e se eu fizer 15? Cresce? Cresce um pouco, mas não cresce tanto quanto de 8 a 12. Ah, e se eu fizer 6? Cresce? Cresce um pouco, mas não tem tanta eficiência um trabalho de ganho de massa se não for de 8 a 12. Então, os outros trabalhos aumenta a força, aumenta a resistência, aumenta a massa muscular, aumenta. Mas de 8 a 12 você vai ter mais massa muscular. Ah, mas o meu objetivo não é ganho de massa muscular, o meu objetivo é ficar resistente porque eu gosto de correr na rua. Então, você pode fazer um outro trabalho de resistência e de explosão. Né? Então, assim, dependendo do objetivo do aluno, existem vários tipos de treinamento de força que vão se encaixar para ajudar esse aluno a ter resultado. Qual é o grande problema? Não é todo mundo que sabe disso. Ou, eu não sei, o pessoal fala aí nos Instagram da vida, nos blogs da vida, nos stories da vida. E aí, porque a pessoa fala e você se identifica com a pessoa por algumas coisas, você acha que tudo que a pessoa fala tá certo. E não tá. Existem vários estudos que comprovaram. Como que eles fazem esses estudos? Eles foram lá, pegaram um grupo de pessoas,
foram lá, fizeram uma biópsia no músculo e aí viram que o estímulo dado com carga ajustada de 8 a 12 foi o estímulo que deu mais resultado para essa fibra muscular hipertrofiar, ficar mais grossa, mais grosso o calibre. O calibre era assim, o calibre ficou assim, entende? Então, você tem que prestar muita atenção nisso. O músculo, ele responde ao estímulo que você deu. Como que eu vou saber o estímulo? É para isso que a gente tem os professores, é para isso que eu fiz educação física e fiz uma pós-graduação em treinamento de força. Então, assim, não tem como você saber tudo só olhando o Google. Existem detalhes que são importantes. O músculo vai responder ao estímulo que você deu. O que é carga ajustada de 8 a 12, professora? Me explica direito. É você colocar um peso. Se o seu treino está 4 de 10, que está de 8 a 12, você vai chegar nas 10 morrendo. Se o seu treino tiver 12, você vai chegar nas 12 morrendo. E isso vai fazer com que você tenha o resultado de ganho de massa muscular. Se você colocar um peso, você tem que fazer 12 repetições, aí você põe o peso e chega nas 15, a carga não está ajustada. Aumenta um pouquinho o peso para chegar nas 12, morrendo, travando o músculo. Aí vem outra coisa, né? A palavra travar. Por aí, as pessoas falam assim, treina até a falha. É treinar até a falha dentro das características do treinamento de força para aquele objetivo que você tem. Não é treinar até a falha fazendo 30 repetições. Porque às vezes você treina até a falha fazendo 30 repetições, na hora o seu músculo incha. Mas a resposta que ele vai ter depois no descanso não é ficar mais forte, é ficar mais resistente. É diferente. Então, um treino para ganho de massa tem que ser de 8 a 12. Não adianta você treinar até a falha e pular 12, 13, 14, 15, 20 repetições. Não. Dá para treinar até a falha? Pega. Se você treina de 8 a 12 com a carga ajustada, você está treinando até a falha. E você está dando o estímulo que o músculo precisa para ele saber que ele tem que crescer. É como se fosse assim. Você põe lá 4 de 10 no supino, aí depois você coloca 4 de 10 no pec deck, aí depois você coloca 4 de 10 no fly, e depois você coloca 4 de 10 no crossover. Beleza. 2 exercícios monoarticular e 2 biarticular para o peito. Show de bola. Se você ajustar a carga nessas 16 séries total, você vai conseguir fazer o seu músculo crescer. Porque você está treinando, entre aspas, até a falha em quase todas as repetições. É lógico que as últimas ficam mais difíceis, às vezes você tem que demorar, você tem um tempo de recuperação um pouquinho maior, então você pode começar com um tempo de recuperação de 40 segundos, 30 segundos, depois acaba dando 1 minuto, 1 minuto e 20, não tem problema. Mas você está treinando até a falha dentro do número de repetições que caracteriza o tipo de força hipertrófica, tá bom? Que é hipertrofia, trabalho de hipertrofia, de 8 a 12. Qual o volume? Quantas séries? Quantos exercícios eu posso colocar? Isso é um assunto para um outro vídeo. Não deixem te enganar por aí, falando que se você fizer até exaustão, sempre isso vai dar resultado no ganho de massa muscular. Se está dando resultado no ganho de massa muscular, você treinando o seu músculo em exaustão até 30 repetições, é muito provável que se você estivesse fazendo a exaustão dentro de 8 a 12, ele já estaria bem maior do que ele está agora. Isso está comprovado cientificamente. Existem vários artigos, procurem aí no Google Acadêmico alguns artigos científicos que explicam quais são as características do treinamento de força para você ganhar massa muscular. Ok? E aí, vou te fazer um convite, se você quiser mais dicas, se você quiser mais explicações sobre isso, entra para o nosso grupo que é de graça, pode perguntar, pode questionar, tá bom? Que a gente está aqui para atender vocês e ajudar a vocês a alcançarem o objetivo de vocês e a desmistificar o que não existe, o que as pessoas inventam em relação à atividade física que não existe, tá bom? Valeu, até mais! Oi, sou a professora Andresa, sou aqui da Academia Sprint Total e eu tô aqui para te explicar uma coisa, uma questão que os alunos têm muitas dúvidas em relação ao treino na academia, tá? Então é assim, na maioria das vezes a pessoa quer definir, então para ela definir, geralmente ela precisa ganhar um pouco de massa e precisa perder um pouco de gordura, na maioria das vezes, existem outros casos, né? Para ganho de massa,
Ganhar massa muscular não é tão fácil quanto emagrecer. Perder gordura é mais fácil, é um processo mais rápido do que um processo de ganho de massa, tá? Mas o que as pessoas pecam muito é no treino. Elas acham que quando elas treinam e elas saem acabadas do treino, é esse o treino que dá resultado. A sensação de sair acabada parece que o treino foi bom, mas nem sempre é, né? Então, assim, o treino para ganho de massa, ele tem que ter uma característica de 8 a 12 séries. Eu vou de 8 a 12 repetições. Eu vou colocar aqui para você, ó. Um treino para ganhar massa tem que ser de 8 a 12 repetições. Por quê? Porque os estudiosos lá que escreveram vários livros de treinamento de força definiram que o músculo ele só vai crescer se você trabalhar com uma carga ajustada de 8 a 12. Ah, professor, e se eu fizer 15? Cresce? Cresce um pouco, mas não cresce tanto quanto de 8 a 12. Ah, e se eu fizer 6? Cresce? Cresce um pouco, mas não tem tanta eficiência um trabalho de ganho de massa se não for de 8 a 12. Então, os outros trabalhos aumenta a força, aumenta a resistência, aumenta a massa muscular, aumenta. Mas de 8 a 12 você vai ter mais massa muscular. Ah, mas o meu objetivo não é ganho de massa muscular, o meu objetivo é ficar resistente porque eu gosto de correr na rua. Então, você pode fazer um outro trabalho de resistência e de explosão. Né? Então, assim, dependendo do objetivo do aluno, existem vários tipos de treinamento de força que vão se encaixar para ajudar esse aluno a ter resultado. Qual é o grande problema? Não é todo mundo que sabe disso. Ou, eu não sei, o pessoal fala aí nos Instagram da vida, nos blogs da vida, nos stories da vida. E aí, porque a pessoa fala e você se identifica com a pessoa por algumas coisas, você acha que tudo que a pessoa fala tá certo. E não tá. Existem vários estudos que comprovaram. Como que eles fazem esses estudos? Eles foram lá, pegaram um grupo de pessoas, foram lá, fizeram uma biópsia no músculo e aí viram que o estímulo dado com carga ajustada de 8 a 12 foi o estímulo que deu mais resultado para essa fibra muscular hipertrofiar, ficar mais grossa, mais grosso o calibre. O calibre era assim, o calibre ficou assim, entende? Então, você tem que prestar muita atenção nisso. O músculo, ele responde ao estímulo que você deu. Como que eu vou saber o estímulo? É para isso que a gente tem os professores, é para isso que eu fiz educação física e fiz uma pós-graduação em treinamento de força. Então, assim, não tem como você saber tudo só olhando o Google. Existem detalhes que são importantes. O músculo vai responder ao estímulo que você deu. O que é carga ajustada de 8 a 12, professora? Me explica direito. É você colocar um peso. Se o seu treino está 4 de 10, que está de 8 a 12, você vai chegar nas 10 morrendo. Se o seu treino tiver 12, você vai chegar nas 12 morrendo. E isso vai fazer com que você tenha o resultado de ganho de massa muscular. Se você colocar um peso, você tem que fazer 12 repetições. Aí você põe o peso e chega nas 15, a carga não está ajustada. Aumenta um pouquinho o peso para chegar nas 12, morrendo, travando o músculo. Aí vem outra coisa, né? A palavra travar. Por aí, as pessoas falam assim, treina até a falha. É treinar até a falha dentro das características do treinamento de força para aquele objetivo que você tem. Não é treinar até a falha fazendo 30 repetições. Porque às vezes você treina até a falha fazendo 30 repetições, na hora o seu músculo incha. Mas a resposta que ele vai ter depois no descanso não é ficar mais forte. É ficar mais resistente. É diferente. Então, um treino para ganho de massa tem que ser de 8 a 12. Não adianta você treinar até a falha e pular 12, 13, 14, 15, 20 repetições. Não. Dá para treinar até a falha? Pega. Se você treina de 8 a 12 com a carga ajustada, você está treinando até a falha. E você está dando o estímulo que o músculo precisa para ele saber que ele tem que crescer. É como se fosse assim. Você põe lá 4 de 10 no supino, aí depois você coloca 4 de 10 no pec deck, aí depois você coloca 4 de 10 no fly, e depois você coloca 4 de 10 no crossover. Beleza. 2 exercícios monoarticular e 2 biarticular para o peito. Show de bola. Se você ajustar a carga nessas 16 séries total, você vai conseguir fazer o seu músculo crescer. Porque você está treinando, entre aspas, até a falha em quase todas as repetições.
É lógico que as últimas ficam mais difíceis, às vezes você tem que demorar, você tem um tempo de recuperação um pouquinho maior, então você pode começar com um tempo de recuperação de 40 segundos, 30 segundos, depois acaba dando 1 minuto, 1 minuto e 20, não tem problema. Mas você está treinando até a falha dentro do número de repetições que caracteriza o tipo de força hipertrófica, tá bom? Que é hipertrofia, trabalho de hipertrofia, de 8 a 12. Ah, qual o volume? Quantas séries? Quantos exercícios eu posso colocar? Isso é um assunto para um outro vídeo. Não deixem te enganar por aí, falando que se você fizer até exaustão, sempre isso vai dar resultado no ganho de massa muscular. Se está dando resultado no ganho de massa muscular, você treinando o seu músculo em exaustão até 30 repetições, é muito provável que se você estivesse fazendo a exaustão dentro de 8 a 12, ele já estaria bem maior do que ele está agora. Isso está comprovado cientificamente. Existem vários artigos, procurem aí no Google Acadêmico alguns artigos científicos que explicam quais são as características para você, quais são as características do treinamento de força para você ganhar massa muscular. Ok? E aí, vou te fazer um convite, se você quiser mais dicas, se você quiser mais explicações sobre isso, entra para o nosso grupo que é de graça, pode perguntar, pode questionar, tá bom? Que a gente está aqui para atender vocês e ajudar a vocês a alcançarem o objetivo de vocês e a desmistificar o que não existe, o que as pessoas inventam em relação à atividade física que não existe, tá bom? Valeu, até mais! Oi, sou a professora Andresa, sou aqui da Academia Sprint Total e eu tô aqui para te explicar uma coisa, uma questão que os alunos têm muitas dúvidas em relação ao treino na academia, tá? Então é assim, na maioria das vezes a pessoa quer definir, então para ela definir, geralmente ela precisa ganhar um pouco de massa e precisa perder um pouco de gordura, na maioria das vezes, existem outros casos, né? Para ganho de massa, ganhar massa muscular não é tão fácil quanto emagrecer. Perder gordura é mais fácil, é um processo mais rápido do que um processo de ganho de massa, tá? Mas o que as pessoas pecam muito é no treino. Elas acham que quando elas treinam e elas saem acabadas do treino, é esse o treino que dá resultado. A sensação de sair acabada parece que o treino foi bom, mas nem sempre é, né? Então, assim, o treino para ganho de massa, ele tem que ter uma característica de 8 a 12 séries. Eu vou de 8 a 12 repetições. Eu vou colocar aqui para você, ó. Um treino para ganhar massa tem que ser de 8 a 12 repetições. Por quê? Porque os estudiosos lá que escreveram vários livros de treinamento de força definiram que o músculo ele só vai crescer se você trabalhar com uma carga ajustada de 8 a 12. Ah, professor, e se eu fizer 15? Cresce? Cresce um pouco, mas não cresce tanto quanto de 8 a 12. Ah, e se eu fizer 6? Cresce? Cresce um pouco, mas não tem tanta eficiência um trabalho de ganho de massa se não for de 8 a 12. Então, os outros trabalhos aumenta a força, aumenta a resistência, aumenta a massa muscular, aumenta. Mas de 8 a 12 você vai ter mais massa muscular. Ah, mas o meu objetivo não é ganho de massa muscular, o meu objetivo é ficar resistente porque eu gosto de correr na rua. Então, você pode fazer um outro trabalho de resistência e de explosão. Né? Então, assim, dependendo do objetivo do aluno, existem vários tipos de treinamento de força que vão se encaixar para ajudar esse aluno a ter resultado. Qual é o grande problema? Não é todo mundo que sabe disso. Ou, eu não sei, o pessoal fala aí nos Instagram da vida, nos blogs da vida, nos stories da vida. E aí, porque a pessoa fala e você se identifica com a pessoa por algumas coisas, você acha que tudo que a pessoa fala tá certo. E não tá. Existem vários estudos que comprovaram. Como que eles fazem esses estudos? Eles foram lá, pegaram um grupo de pessoas, foram lá, fizeram uma biópsia no músculo e aí viram que o estímulo dado com carga ajustada de 8 a 12 foi o estímulo que deu mais resultado para essa fibra muscular hipertrofiar, ficar mais grossa, mais grosso o calibre. O calibre era assim, o calibre ficou assim, entende? Então, você tem que prestar muita atenção nisso. O músculo, ele responde ao estímulo que você deu. Como que eu vou saber o estímulo? É para isso que a gente tem os professores, é para isso que eu fiz educação física e fiz uma pós-graduação em treinamento de força. Então, assim,
Não tem como você saber tudo só olhando o Google. Existem detalhes que são importantes. O músculo vai responder ao estímulo que você deu. O que é carga ajustada de 8 a 12, professora? Me explica direito. É você colocar um peso. Se o seu treino está 4 de 10, que está de 8 a 12, você vai chegar nas 10 morrendo. Se o seu treino tiver 12, você vai chegar nas 12 morrendo. E isso vai fazer com que você tenha o resultado de ganho de massa muscular. Se você colocar um peso, você tem que fazer 12 repetições, aí você põe o peso e chega nas 15, a carga não está ajustada. Aumenta um pouquinho o peso para chegar nas 12, morrendo, travando o músculo. Aí vem outra coisa, né? A palavra travar. Por aí, as pessoas falam assim, treina até a falha. É treinar até a falha dentro das características do treinamento de força para aquele objetivo que você tem. Não é treinar até a falha fazendo 30 repetições. Porque às vezes você treina até a falha fazendo 30 repetições, na hora o seu músculo incha. Mas a resposta que ele vai ter depois no descanso não é ficar mais forte, é ficar mais resistente. É diferente. Então, um treino para ganho de massa tem que ser de 8 a 12. Não adianta você treinar até a falha e pular 12, 13, 14, 15, 20 repetições. Não. Dá para treinar até a falha? Pega. Se você treina de 8 a 12 com a carga ajustada, você está treinando até a falha. E você está dando o estímulo que o músculo precisa para ele saber que ele tem que crescer. É como se fosse assim. Você põe lá 4 de 10 no supino, aí depois você coloca 4 de 10 no pec deck, aí depois você coloca 4 de 10 no fly, e depois você coloca 4 de 10 no crossover. Beleza. 2 exercícios monoarticular e 2 biarticular para o peito. Show de bola. Se você ajustar a carga nessas 16 séries total, você vai conseguir fazer o seu músculo crescer. Porque você está treinando, entre aspas, até a falha em quase todas as repetições. É lógico que as últimas ficam mais difíceis, às vezes você tem que demorar, você tem um tempo de recuperação um pouquinho maior, então você pode começar com um tempo de recuperação de 40 segundos, 30 segundos, depois acaba dando 1 minuto, 1 minuto e 20, não tem problema. Mas você está treinando até a falha dentro do número de repetições que caracteriza o tipo de força hipertrófica, tá bom? Que é hipertrofia, trabalho de hipertrofia, de 8 a 12. Qual o volume? Quantas séries? Quantos exercícios eu posso colocar? Isso é um assunto para um outro vídeo. Não deixem te enganar por aí, falando que se você fizer até exaustão, sempre isso vai dar resultado no ganho de massa muscular. Se está dando resultado no ganho de massa muscular, você treinando o seu músculo em exaustão até 30 repetições, é muito provável que se você estivesse fazendo a exaustão dentro de 8 a 12, ele já estaria bem maior do que ele está agora. Isso está comprovado cientificamente. Existem vários artigos, procurem aí no Google Acadêmico alguns artigos científicos que explicam quais são as características do treinamento de força para você ganhar massa muscular. Ok? E aí, vou te fazer um convite, se você quiser mais dicas, se você quiser mais explicações sobre isso, entra para o nosso grupo que é de graça, pode perguntar, pode questionar, tá bom? Que a gente está aqui para atender vocês e ajudar a vocês a alcançarem o objetivo de vocês e a desmistificar o que não existe, o que as pessoas inventam em relação à atividade física que não existe, tá bom? Valeu, até mais!